Josué capítulo 17. A herança da meia tribo de Manassés. Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, a saber, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está da além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio dos seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém. E vai esse termo à mão direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, a tinha os filhos de Efraim. Então desce este termo ao ribeiro de Caná. Para o sul do ribeiro de Efraim, são estas cidades no meio das cidades de Manassés. E o termo de Manassés está ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés a Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Taanaque e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliu de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas são tuas, e pois que bosque é, corta-o, e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Josué capítulo 18. O tabernáculo é levantado em Siló. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham recebido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel:
Até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e levantem e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartiram em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. E Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, e então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, em um livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão. E sobe este termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. E desce este termo a Atarote-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Bet-Horon de baixo. E vai este termo e torna à banda do ocidente para o sul do monte que está defronte de Bet-Horon para o sul, e as suas saídas vão para Quiriat-Baal, que é Quiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul está à extremidade de Quiriat-Jearim, e sai este termo ao ocidente, e vem a sair à fonte das águas de Néfto. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e então desce à fonte de Rogel. E sai desde o norte, e sai a Ensemes, e dali sai a Gilelote, que está defronte da subida de Adumim, e desce à pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado defronte de Arabá para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Ogla para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul. E termina o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó e Bet-Ogla, e Emque-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni, e Geba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém, e Gibeá, e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Josué capítulo 19. A herança de Simeão. E saiu a segunda sorte a Simeão, à tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança
Berseba e Seba e Molada e Azar-Sual e Balá e Ezem e Eltolade e Betul e Orma e Ziclag e Bet-Macabote e Azar-Susa e Bet-Labaote e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim e Rimon e Éter e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. Todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul. Esta é a herança dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão está entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. Pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo pelo ocidente a Marala, e chega até Dabezete, e chega também até o ribeiro que está defronte de Jocneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quizote-Tabor, e sai a Daberate, e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente, para o nascente, a Gad-Efer, em Et-Cazim, e sai a Rimon-Metuar, que é Neá, e torna este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas são o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Gisreel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizião, e Abis, e Remete, e En-Ganim, e En-Ada, e Bet-Pazes. E chega este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estão no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Azer e de Naphtali. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Axaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal. E chega o Carmelo para o ocidente, e Sior-Libnate. E volta do nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem sair a Cabu pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza, e as suas cidades estão para o mar, desde o quinhão da terra de Axibe. E Umá, e Afeca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe, e desde Alon, em Zaananim, e Adami-Nequebe, e a Jabneel, até Lacum, e estão as suas saídas no Jordão. E volta este termo para o ocidente, a Asnot-Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon para o sul, e sai a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão, para o nascente do sol. E são as cidades fortes, Zidim, e Zer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adama, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Iron, e Migdal-Er, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan.
A 7ª sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Eitia, e Eglon, e Timnate, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beni-Baraque, e Gat-Rimon, e Mejarcom, e Racom, com o seu termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram ao fio de espada, e a possuíram e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra por herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte, em herança repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra.